episódio, nós não conseguimos ouvir. Vamos assistir um pouco, meus amigos. Senador Esperidião Amin. Alexandre Moraes, qual é o fundamento e até onde isso vai? Senador veterano do Senado. Essa facilidade que nós temos hoje de ouvi-los, Patriota. Estou pensando até em participar de alguma conferência internacional para ver se eu pergunto lá fora. Porque a disponibilidade dessas autoridades para dar conferência em Washington e Londres é muito maior do que voltar a esta casa para dizer alguma coisa para nós. Pode ser até em sessão reservada. Então, o meu pedido é esse. Diga alguma coisa que não fira o seu princípio de ética, mas eu não vou tomar a minha decisão de voto sem ouvir a sua resposta. E ao ministro da Justiça, nosso colega senador Flávio Dino, eu gostaria de dizer, na condição de nascido no dia de São Tomé, que fiquei muito feliz quando o senador Jacques Wagner, interpretando o que eu penso, disse que soou com música, e música com muita harmonia. Pode abraçar, porque até eu gosto dele. Amai a todos. O primeiro mandamento. Amai ao próximo como a ti mesmo. E quem é o próximo? Isso é uma outra questão para discutir. Olha a parte. Já está a parte. Já está em reto. É o segundo mandamento. Já vai dar problema. É o segundo mandamento. O primeiro é amar Deus sobre todas as coisas. E ao próximo. Vossa Excelência, como jesuíta, sabia isso. Mas é um só. Amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O próprio Cristo resumiu. Um só. Isso quando ele precisou convencer um eleitor rapidamente. Senador, cuidado, o que você está amando, hein? Tem várias formas de amar. Eu gostaria de dizer que a sua colocação sobre a colegialidade, Por favor. acho que é uma lição. Seu voto tem que ser não. Todos nós aproveitamos por ouvir. Agora, eu gostaria de acrescentar àquilo que o senador Rogério Marinho falou, que se constitui para mim algo que eu não consigo esquecer, nem consigo escanear, tá? Sumiço na minha vida. Eu estava na CPM, que apurava os atos do dia 8 de janeiro. E a sua atitude em relação às mensagens da ABIN, que eu cobrei, no dia 9 de janeiro, eu pedi as mensagens da ABIN na condição de presidente da Comissão Mista de Controle de Atividades de Inteligência. Eu sei o quanto foi difícil conseguir aquilo. E já tem uma controvérsia na questão. A ABIN nunca colocou aquilo como confidencial. Foi o Ministério, então, a que ela era vinculada, que colocou a confidencialidade. De sorte que, como autoridade constituída e investida da responsabilidade de ministro da Justiça e da Segurança Pública, ignorar aquelas mensagens que tem, inclusive, o responsável pela, entre aspas, caixa postal, vamos chamar de caixa postal, o Messenger, que recebe as mensagens, 48 agências com vários Messengers. No Supremo são 2, no TSE um só, no Ministério da Justiça são vários, inclusive com modificação organizacional durante a primeira semana, de 2 a 6. A atitude em relação às câmeras e, especialmente, quanto à inação da Força Pública, da Força Nacional, realmente constitui para mim um fato muito grave quando confrontado aos princípios da conduta judicial, que foram muito
lembrados deste lugar aqui, só que da outra cadeira, pelo ministro Zanin, quando ele esteve aqui, que nos deu uma aula sobre os princípios de Bangalore, recepcionados pela ONU sobre conduta judicial e os seus 6 requisitos. Eu paro por aqui, porque acho que cheguei ao meu ponto. Tem um minuto ainda. Não é 10 minutos para todos? Aí agora vai 10. Pois é, não, vai. Então eu vou obedecer os 10 minutos. Doutor Paulo, Me reservo o direito. na réplica. Usar a réplica. Legal. É isso, pessoal. Vamos continuar mais um pouquinho. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador. Senador, o que eu posso dizer a Vossa Excelência? Vou fazer essa parte uns 10 minutos. Compromissos. Como Procurador-Geral da República, eu não poderia assumir nesse momento, porque essa condição ainda depende da aprovação do meu nome por Vossas Excelências. Mesmo que eu venha receber Esse aí também está sendo sabatinado, meus amigos. São 2. Procurador-Geral da República, eu só vou assumir aqueles que Procurador-Geral da República, pela lei, esse aí, sempre foi da minha e o Flávio Dino, para o STF. diretriz ser respeitar rigorosamente a lei que Vossas Excelências votam. Mas Esse aí está garantido para entrar. Esse aí ninguém lutou para ele não entrar, não. Esse aí vai entrar direto. minhas atribuições do passado, Agora o Flávio Dino que está eu não posso uma incógnita. sou obrigado a me manifestar de modo consistente e de modo aprofundado e, portanto, de modo responsável. Eu não posso Vamos até 10 minutos e vou dar uma parada. Depois eu volto com mais alguns vídeos. excelências eu me manifestar de modo leviano sobre algum assunto que eu não domino plenamente. Sobre a sabatina Portanto, do Flávio Dino. opiniões vagas nesse momento aqui, Daqui, dessa sabatina de hoje, depois vai passar para o Senado. Se passar aqui, né? pode ser Se passar aqui, aí vai para o Senado. as palavras pelas quais eu posso me responsabilizar. Se esse modo Senador, espelhando a mim, olhando, o cara falando. apenas agir quando eu posso agir responsavelmente, de apenas agir nos limites das minhas competências, é isso que eu pretendo fazer, se mereceu a voto de confiança de Vossas Excelências, sempre Como que é praticamente, pessoal, o dia todo, da atuação não dá para eu ficar do Ministério Público. direto, né? Inclusive eu tô pelo celular, né? A imagem não fica muito boa, Esse modo de o som bem baixinho, né? dando provas para Vossas Excelências Mas eu tô fazendo dessa forma porque, pessoal, é mais para registrar mesmo, né? O dia, de alguma forma, né? Esse dia histórico, né? Porque para mim isso aí é fora da curva, né? Não era para o Flávio Dino ser sabatinado por STF. Jamais. Mas Eu quero as coisas estão tudo muito ao de ponta cabeça, né? nessa comissão, senador Não respeita mais a Constituição de 88. que marca Eles fazem o que eles querem. a história da política do Tá aí, ó, o homem aí, ó. Vossa Excelência. E sabe que os sentimentos de respeito são recíprocos e bastante antigos. Do mesmo modo, agradeço ao líder Wagner pelas considerações feitas. Quero agradecer ao líder Rogério Marinho, que eu tive a honra de ser deputado com ele. Ao tempo ele era do Partido Socialista Brasileiro, Tá bonzinho hoje, né, o cara, né? no mesmo bloco parlamentar lá na Comissão Até agradecendo a oposição, né? de Justiça. E, portanto, eu agradeço a Vossa Excelência, porque a lembrança Trocou a gravata, de Djalma Marinho é uma lembrança que marcou a nossa amizade, a azul e branca. amizade naquele momento lá naquela comissão. Até o terno dele, tudo azulzinho lá. Para lembrar de Djalma Marinho. É, tá bem bonzinho o Em cara, hein? relação ao senador, governador, Casca pura, hein? muito obrigado. Como eu já lhe externei, eu acompanho sua trajetória política desde que muito jovem foi eleito governador. Sei que é uma trajetória respeitada pelo povo de Santa Catarina. Será que esse cara ele é bipolar? Candidato a presidente da República. Colocou uma maranhense como sua Deve ser bipolar, porque a pessoa tem que ser autêntica, né? e, portanto, eu Mas eu acho que eu não sei não, hein? considerações e como
Eu não sou psicólogo nem psiquiatra, mas Nós somos é complicado. um voto em várias eleições. Eu agradeço ao senhor porque partilhamos do mesmo sentimento, o senhor com a sua sólida formação de jesuíta, trouxe a lembrança desse mandamento tão importante sobre amar a Deus e ao próximo, que são imbricados, como Vossa Excelência bem disse. Finalmente, os três... Eu nunca vi comunista adorar a Deus, não, mas sei lá. Eu recebi mensagens da Bíblia. Eu já... Esse aí eu acho que é o único no mundo. Naquela ocasião, estavam pessoas da equipe anterior, porque em 3, 4... Eu sou comunista, graças a Deus. Nomeados no ministério, eu, o secretário executivo e mais a chefe de gabinete, 3 pessoas. Todos os outros estavam na tramitação burocrática, portanto não eram pessoas por mim indicadas e eu não recebi tais mensagens. Sobre as câmeras, já prestei os esclarecimentos e complemento dizendo que houve a judicialização dessa questão, mandado de segurança 29616, impetrado por vários parlamentares no Superior Tribunal de Justiça, e a liminar foi negada. Então, além dos fatos que já elenquei, nós temos a confirmação judicial com a negativa da liminar de que eu não cometi nenhuma ilegalidade. Aqui tenho a decisão. E, finalmente, sobre a inação. Eu tenho aqui, senador Amin, um documento que ratifica tudo o que eu disse desde então. Nós agimos no limite da nossa competência legal. A esplanada dos ministérios é policiada pela PM do DF, por determinação legal. Quem policia esta casa é a polícia do Senado. A Câmara é a polícia da Câmara. Quem policia o Supremo é a sua polícia. Quem cuida do Palácio Planalto é o GSI e o Exército Brasileiro. Portanto, nenhuma força do Ministério da Justiça ou a mim subordinada estava, naquele momento, com esse dever legal. Eu, por cautela, convoquei a Força Nacional, coloquei à disposição do eminente governador, nos termos do que o Supremo determinou, nos termos do que a lei determina, e eu tenho aqui o documento do então secretário de Segurança do Distrito Federal, já que o titular havia viajado, estava sendo secretário o doutor Fernando. E ele diz aqui, eu vou ler só um trechinho para o senhor, abre aspas, que durante a reunião ficou estabelecido junto ao Ministério da Justiça que a Força Nacional, a que o senhor aludiu, ficou responsável pela segurança do Palácio da Justiça, ou seja, Ministério da Justiça, e da sede da Polícia Federal, vírgula, e que as demais áreas seriam cobertas pelas forças estaduais, distritais e demais instituições conforme o plano original aprovado no Plano de Ações Integradas. Então, eu não poderia promover uma intervenção federal, porque, como disse, a forma federativa de Estado é cláusula pétrea e não existe intervenção preventiva à luz do artigo 34 da Constituição. Você só pode promover intervenção federal para restabelecer a ordem pública. E, neste caso, foi o que ocorreu. Havendo a violação da ordem pública, foi feita a intervenção federal para restabelecê-la. Mas eu não poderia, nem o senhor presidente da República, promover intervenção preventiva, de modo que não houve inação. Pelo contrário, eu me orgulho muito daquelas 12 horas em que inicialmente de modo solitário e depois com outras tantas pessoas, ali agi. Então foram 12 horas bastante intensas em que de pé eu tomei as decisões possíveis, embasadas sempre na lei. Porque se eu não assim agisse, estaria aqui respondendo por abuso de autoridade, talvez nem aqui estivesse. Então tudo que eu fiz foi de acordo com a lei, que é o parâmetro fundamental da atuação dos agentes públicos. Para a réplica, senador... Vamos orar, pessoal, para os senadores votar não para o Flávio Dino, pessoal. Eu não tenho nada contra, nem os brasileiros, a figura, a pessoa, o Flávio Dino. É a profissão dele que ele está exercendo de uma maneira inadequada. E com isso, está prejudicando os brasileiros. Tá, pessoal? Eu não tenho nada contra, na verdade, não tenho nada contra ninguém. Apenas o que está acontecendo no mundo, né? No Brasil, né? A política está muito distorcida, né? E é isso que está acontecendo aí agora. Parece até uma final de Copa do Mundo aí, ó. É um jogo, né?
relação ao Estado de Direito. Vamos ouvir o senador Esperidião Amin. Uma tinta, uma mancha cada vez mais indelével, uma mancha mesmo. Mas isso aqui não pode se transformar numa escalada de disputa de posição. Eu creio sinceramente e tenho recebido até algumas manifestações a respeito de que este assunto deveria merecer de todos os que ocupam a posição de procuradores da justiça em qualquer posto uma ação vigorosa. Porque ser procurador da justiça e ignorar a existência deste monstro. Quando eu olhei agora para o meu amigo Randolfo Rodrigues, não posso esquecer que ele certa vez disse, comparou o inquérito das fake news com um ato institucional número 5. Foi por acaso que eu ouvi, talvez por afeição, o Lucas Barreto apontou para o senhor e dizer, né, como amigos de infância que são, os três. Eu só queria dizer isso, eu não me conformo. Pessoal, está muito baixo o som. Coloca o fone no ouvido. Ou aumenta aí o volume aí do sua televisão, seu computador, seu smartphone. A própria informação de quem recebeu no Ministério. Estou fazendo pelo meu celular aqui, então é por isso que está dando essa transmissão aqui não é excelente, né? Da Justiça entre o dia 6 e o dia 7, a partir do recebimento do aviso, às 19 horas e 40 minutos do dia 6 de janeiro, vai haver invasão do Congresso Nacional. 19 horas e 40 minutos. 48 agências recebem. Nós temos aqui, inclusive, vou ficar exibindo a lista de quem era o responsável pela caixa postal. Eu estou chamando de caixa postal para todos entenderem. Ou seja, quem recebeu no Messenger a mensagem compartilhada por 48 agências. E saber que nós tínhamos 280 policiais da Força Nacional no pátio do Ministério da Justiça e aguardar que houvesse a invasão para depois intervir, me convence de que este assunto, eu acho que só historicamente será completamente esclarecido. E lamento, Vossa Excelência, com a inteligência que ninguém nega, não tenha tido a disposição de comparecer. Se eu pudesse, eu também pintaria dessa cor. É uma certa inveja, né? Mas, como diziam as mulheres, inveja branca, não se preocupe. E não é, nesse caso, não é, digamos, não é uma expressão do dicionário feminino. Então, eu queria só lamentar que Vossa Excelência não tenha comparecido à CPMI para poder detalhar um pouco mais este assunto. Mas a vida nos enche, nos oferece várias esquinas, né, de encontro, de desencontro, mas de esclarecimento acima de tudo. Muito obrigado. É isso, pessoal. Valeu. Até daqui a pouco.